importante, né, de interesse público e que é pioneiro no nosso estado. Afinal, qual é o trabalho que é desenvolvido dentro da Defensoria Pública que mereceu todo esse destaque, inclusive nacional, junto à população de rua? Bem, o que acontece é várias defensorias no Brasil fazem esse trabalho de atendimento a pessoas em situação de rua, mas aqui no Pará a gente buscou fazer um trabalho de parceria, né, com várias entidades, com vários atores envolvidos. E o dia a dia desse trabalho, no atendimento diário, né, seja por encaminhamento da área social do município, da área social do estado, seja por procura direta da própria pessoa em situação de rua, da pessoa que vive vulnerabilidade, nós nos deparamos com algumas dificuldades, sobretudo na questão do registro tardio. Porque, como eu sempre digo, registrar uma pessoa é fazer ele existir civilmente, né? E muitas das vezes, por excesso de vulnerabilidade, por excesso de realmente pobreza e marginalidade, a pessoa há muito não tem mais condições de até lembrar o seu nome, né? Pelo uso de droga, por alguma enfermidade adquirida. E então se torna uma pessoa incapaz. E nós então temos um provimento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que define como fazer o registro dessas pessoas, mas restringe ao Ministério Público. E nós aqui no Pará fomos além, fomos buscar essa parceria tanto com o Ministério Público como com o Judiciário e juntos, sentados, vimos que essa competência poderia ser compartida. E aí então nós fizemos um termo de cooperação que foi assinado no ano passado e aqui no Pará, tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública pode fazer o registro tardio de pessoas incapazes, não só do NDDH, mas qualquer defensor público no Pará pode fazer com base nesse termo de cooperação que foi firmado ano passado. E como é feito isso? Vocês vão em busca desse pessoal, os moradores de rua, entram em contato com eles? Como é que é feito esse contato? Então, como eu falei, nós somos também procurados diretamente por eles, que muitos já conhecem, já vão até nós para saber da sua situação, mas nós também fazemos visitas em loco de atendimento, nos centros de atendimento de pessoas em situação de rua, que são chamados Centro POP, que são locais de viabilidade dessa política pública, tanto da Prefeitura como do Estado. Então, nós fazemos essas visitas, essas pessoas também são atendidas lá e os técnicos encaminham para nós, ou seja, nesse bate-bola, nessa troca, né, de parcerias institucionais, também é garantido esse direito. Não só na questão da cidadania, da documentação, né, que após o registro vem toda uma segunda fase, né, e nós também temos aí parceria desde da área do serviço eleitoral, né, pedindo a isenção dessa pessoa na multa por não ter votado, por não estar em dia. Não tem nem documento. Exatamente. Mas tinha uma multa e eles tinham essa dificuldade, então também contactamos o Tribunal de Justiça e as pessoas são encaminhadas diretamente. Só para você ter uma ideia, a pessoa quando recebe a sua certidão lá no núcleo, ela já sai com todos esses encaminhamentos, para tirar a identidade, para tirar a foto, para tirar o CPF, para tirar ficar kit, por exemplo, com reservista, quando é homem. Então, dentro de todas essas parcerias que foram firmadas facilmente, nós nos encontramos com essa dificuldade que eu expliquei aqui, que foi em relação à pessoa incapaz e o registro. E depois desse termo de cooperação, nós estamos agora fazendo diretamente aos cartórios, porque a ANOREG também faz parte desse termo de cooperação. Agora, vocês vão no centro de acolhimento, mas essas pessoas que nem procuram, ou por não saber, ou porque já estão totalmente desinteressadas de qualquer contato, elas não merecem ser contactadas e buscadas e procurar também? Isso, merecem e elas são feitas. É feito o sistema público, né, a política, ela é toda segmentada. Então, nós temos os educadores de rua, né, que na verdade é geralmente a FUNPAPA que faz isso, é o órgão municipal que faz. Então, faz a abordagem. São pessoas treinadas, são pessoas capacitadas. Tem também o consultório de rua. Eu já estou saindo da seara da defensoria. Mas como nós temos um trabalho parceiro, então todos esses entes são captadores. E, inclusive, nós temos reuniões que acontecem a cada momento, quando a gente tem algo para
avaliar, por exemplo, o Belém pela Vida, que é um programa que trabalha com as pessoas em situação de uso de droga, também é uma porta de entrada. Enfim, independente de por onde ele esteja, né? E nesse caso daquele que desistiu realmente, que muitas das vezes não acredita mais em nada que seja organizado em forma de Estado, entre aspas, o melhor contactador dessa pessoa geralmente é o trabalhador social, aquele que é o educador de rua, em qual eu quero fazer até uma homenagem. São pessoas que eu acho, convivo com eles, muitas das vezes eles mesmos vão comigo para a gente, doutor, eu posso ir até onde? Até onde eu posso? A gente não pode forçar uma pessoa a sair da rua, né? Então o trabalho deles, na minha opinião, é muito importante e a gente tem conseguido muita coisa. O Centro Pop, eu também vejo uma política pública que vem garantindo no dia a dia esse olhar diferenciado, a pessoa volta a acreditar. Mas dá a possibilidade da reinserção social dessas pessoas? Sim, sim. Muitos que já estiveram em Centro Pop, muitos que nós já tiramos, às vezes, a própria certidão ou a documentação, é justamente porque conseguiu um emprego, porque está fazendo um curso. Era isso que eu ia lhe perguntar, doutora. Qual é o perfil desse morador de rua antes de ter esses documentos e após? Inclusive, nós já estamos com esse trabalho, vai fazer agora, esse ano, 3 anos, e nós já estamos enfrentando outras demandas. No início, basicamente, era documentação e a questão do tratamento para o uso de droga. Hoje, nós já estamos buscando uma moradia, nós já estamos brigando pelo trabalho. Por quê? Porque essa primeira fase já passou. Muitos já temos hoje nessa questão, então, brigando hoje pela vaga realmente, brigando pela questão da moradia, para que ele possa retornar com a sua dignidade, retornar com a sua família, entendeu? Então, lutando pela diminuição da baixa renda, né? Buscando se a pessoa tem direito a um BPC, a um benefício ou a uma aposentadoria, né? Mas, basicamente, no início, o que mais é necessário é a questão da documentação. Eu queria lhe perguntar, eu sou também um dos voluntários, assim, com relação a essa questão de levar alguma coisa, muito mais pela questão da fome, né? Tem uma turma de amigos onde eu moro que sempre se reúne também e a gente compra alimentos e tudo mais e coloca naquelas quentinhas e levamos para a rua. E uma das coisas que o pessoal mais tem ouvido é exatamente essa questão da falta de oportunidade de emprego, né? Eu não deu certo para mim aqui, eu fui demitido, né? Qual é a perspectiva desse pessoal? Então, com relação já a isso, né? Você ainda falou que está sendo feito encaminhamento, mas eu acho que não basta só a questão do encaminhamento, mas sim também a questão da preparação desse pessoal para o campo de trabalho. Como é que o pessoal vê isso? Por isso é que eu acho interessante que seja, inclusive a gente está vivendo até a campanha da fraternidade esse ano, fala disso, né, de servir. Exatamente. E eu de maneira nenhuma sou contra, pelo contrário, eu acho que a fome é algo que ainda abate muito essas pessoas, mas que junto com a comida, junto com o alimento, a gente possa dizer para essas pessoas que eles são cidadãos, que eles voltem a acreditar. Exatamente. E que existem aparelhos, que existem equipamentos apropriados para atendê-los. Porque, por exemplo, uma pessoa dessa que vai a um Centro Pop, às vezes vai no primeiro dia, ela vai às vezes porque ela quer o café da manhã, ela vai porque ela quer o almoço, mas lá ela tem um pedagogo, lá ela tem um assistente social que vai entrevistá-lo e que vai entender de que forma ele pode ser inserido, em que grau de estudo ele parou, como é que está a família dele, por que ele foi para a rua. Aí, como eu digo, a Defensoria entra com a questão jurídica, a Defensoria transforma, faz a ponte, né, entre a necessidade e a realidade no que diz respeito à garantia de direitos. Mas todo esse levantamento, todo esse estudo social é feito. E se ele volta no outro dia, e assim ele vai adquirindo uma relação, né, com o Estado, entre aspas, no sentido de que ele possa se sentir mais cidadão. Né? E com a própria sociedade. Agora, e é um direito deles. Uma coisa me preocupa, não tem documento. Quem não tem documento é aquela pessoa que não teve certidão de nascimento, ou seja, que desde que nasceu não foi cidadão. A maioria do pessoal de rua é assim? Não, a maioria teve documento e perdeu. E há muito, nunca mais tirou, ou não sabe por onde. Isso é a maior dificuldade, porque no Pará a gente tem pessoas que não são às vezes só do Pará, ou que são de ilhas, e a gente tem muita dificuldade de resgatar essa primeira certidão. Eu não posso tirar uma outra certidão de alguém que já foi registrado. Mas existem, infelizmente, pessoas adultas. Nós já tivemos aqui um senhor de mais de 50 anos, em que ele nunca
nunca tinha sido registrado. E com isso, se ele teve um filho, se ele tem um neto, essa pessoa também não teve direito a um registro. A gente tem participação do telespectador de casa, não é isso, Marcela? Isso. O Fabrício Reis, ele pergunta se é verdade que alguns políticos do interior do estado e de outros estados vizinhos alugam um ônibus promovendo uma migração dos miseráveis da cidade deles para a nossa, para erradicar a pobreza lá. Ele pergunta se é verdade isso, se tem como controlar. Eu não posso te dizer se isso é verdade. Nós encontramos pessoas em situação de rua de todos os lugares. Nós já tivemos pessoas do Rio, já tivemos pessoas de São Paulo, já tivemos pessoas do Ceará, do Maranhão, muitos paraenses. Então, eu não posso afirmar se isso existe ou não, né? Eu acho que a população de rua, ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem idade. Nós encontramos desde jovens até pessoas idosas, né? Então, assim, é bem eclético. Doutora, qual o grande flagelo? É a questão da bebida alcoólica, da droga, ou é a questão da desarmonia familiar, da falta de emprego? Enfim, qual é o grande fator preponderante mesmo para essas pessoas estarem na rua numa situação que eu, assim, duvido que tenha alguém que realmente, é minha opção, eu não tenho outra melhor e não quero. Não vai porque está inconformado com uma opção aqui e busca na rua essa outra alternativa? Olha, nós temos perfis diversos. Nós temos um caso de um senhor que me chamou muita atenção. Ele perdeu a mãe com 7 anos de idade. Aí a gente vê o quanto que, infelizmente, a gente ainda tem uma família muito arraigada na questão da maternidade, né? Então a mãe morreu, o pai não soube como ficar e foi largando eles. E ele virou de um menino de rua a um adulto de rua, né? Mas nós temos, sim, as pessoas que, por conta da droga, a família abandona, não. A família não sabe mais o que fazer. E a pessoa, então, acaba. E a família, muitas das vezes, busca, vai atrás e ele retorna. Porque eu costumo dizer que essas pessoas realmente já estão com a sua autonomia viciada, né, pelo uso da droga. E temos também a questão do álcool. Inclusive, nós evidenciamos que a área de Coraci, onde hoje tem um centro pop, que eu também já fiz visita lá, é muito mais o uso da dependência ao álcool do que a dependência a outro tipo de droga, né? Então, por ser uma região de beira de rio, né, e tudo, de praia, enfim, são várias situações. Muitas delas, por exemplo, às vezes é por conta de uma questão familiar mesmo, a dificuldade, não me dou com meu padrasto, não me dou com a minha madrasta, ou seja, e acaba indo para a rua, mas aí na rua adquire o vício da droga e aí vai ficando cada vez mais difícil, mais distante, né? Mas eu acredito muito nessa política que está sendo implementada. Eu acredito que juntos, como a gente está desenvolvendo aqui, a área social, a área jurídica, né, todos os órgãos estão comprometidos. Eu acredito que a gente vem enfrentando, né? Não acredito que a gente possa terminar, porque eu acho que isso é um grande conflito da humanidade hoje em dia. E o Brasil existe inteiro. Até a opção rua, por mais já que ela se não fala seja nisso, comum, né? existe, né? Eu tenho lá meus questionamentos. Como ela falou, acho que ninguém tem a pura opção. Eu acho que quanto mais o Estado se fizer presente, menos essas pessoas... mesmo. Por descrença na sociedade, né? No Estado, eu prefiro a rua. Só para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu fui ao Centro Pop, poucos quiseram falar com a gente. E mesmo eu, no início, a equipe, né, não vai só a defensora, vai também uma equipe técnica, a gente tendo uma palavra, uma conversa com eles, poucos quiseram falar. E já na segunda, e agora a gente vai, fila, é briga, porque todos querem, porque eles acreditam já. Porque eles já viram que uma certidão saiu, porque eles já viram que um foi retirado de um abrigo e conseguiu voltar, porque a defensoria foi lá, fez a defesa dele. Enfim, eles estão cada vez mais acreditando. E vocês têm um resultado dizendo assim, tantos já deixaram a rua ou tantos já foram reinseridos na sociedade? Foi feito no final do ano passado um diagnóstico que está com a Secretaria de Assistência. Eu ainda não recebi esse diagnóstico, eu fui para o lançamento, mas eu acredito que eles vão entregar para a gente, que eu acredito que pode ter já, inclusive esse diagnóstico é desse perfil. Eu não sei se já fala do quanto nós conseguimos reintegrar. Esse trabalho é a nível nacional, doutora? A nível de defensoria, há um trabalho nacional, tanto que esse pedido que está sendo, que o Pará conseguiu, o Colégio Nacional de Defensores Gerais está pleiteando para que o colégio, que é uma entidade nacional, possa conversar e interagir com o próprio CNJ para que seja uma alteração a nível nacional, que tanto a defensoria como o Ministério Público possam fazer. Só uma curiosidade com relação, por exemplo, a essas crianças que a gente ainda encontra nos semáforos aí das nossas ruas aqui em Belém, principalmente.
São muitas as crianças ainda elas também são alcançadas com isso, né? Por exemplo, eu sou professor da rede estadual de ensino e a gente vê ainda que muitos abandonam justamente porque precisam ganhar algum dinheiro e a forma que encontram é nesse circo, entre aspas, né? Jogando malabare nos sinais e tal, para ver se consegue levar alguma coisa para casa, acredito eu. Muitos é para comprar cola, é para, enfim, né? E isso também alcança, esse trabalho também alcança esses pequenos, esses jovens que estão por esse isso. Trabalho, essa política implementada que foi viabilizada desde 2010, ele abrange os jovens de 18 anos em diante. Então, jovens adultos né? Sejam homens, mulheres de rua. Certo. A questão da criança, ela envolve toda a questão do estatuto, né? Então tem uma legislação própria e já vem sendo tratada há muito mais tempo, né? Desde quando o estatuto passou a ser, e tem toda uma legislação específica. Exatamente. Porque aí você tem a responsabilidade dos pais, você tem, não é só realmente a vontade dessa criança, mas a vontade e a situação familiar. Só dar um informe para o telespectador, a doutora vai ficar nesse primeiro bloco, daqui a pouquinho sai, então mandem logo suas perguntas para serem esclarecidas. Doutora, a senhora falou da importância de vários órgãos. Quem são esses órgãos parceiros? E mais ou menos, se a senhora puder mapear essas competências, até para a gente entender de forma macro, né? Então, nós temos como parceiros a FUNPAPA, que é a Fundação de Assistência do município de Belém, que seria a secretaria especializada na área da assistência social do município, então do acolhimento, né, do atendimento dessas pessoas em vulnerabilidade. Nós temos a Secretaria de Assistência do Estado, que é a SEAS, que também é responsável a nível de Estado. Temos a parceria das áreas de cidadania, né, seja na parte da identificação. Tivemos também a parceria do Tribunal de Justiça na questão eleitoral, né, onde foi isentada a multa dessas pessoas. Temos também a parceria com a Junta Militar na questão do certificado de reservista, onde eles, com esse encaminhamento, porque você imagina o quanto que é difícil, né, para um morador de rua, e ele mesmo diz, mas eu vou agora lá, junto com, né, com os milicos, como eles dizem, e entrar então com um encaminhamento assinado por uma defensora pública de que ele pode receber estar kit com o serviço militar. Então isso faz a diferença. Nós também temos essa parceria e a Junta Militar acolheu com muita rapidez, inclusive, o nosso pleito, no sentido de isentá-los também da multa. Né? Enfim, é um trabalho parceiro, o Ministério Público, que a gente sempre está interagindo, e o Judiciário, que aqui teve essa sensibilidade. Né? Os cartórios, nós somos, vocês imaginam, é feito um ofício, a emissão da certidão da segunda via é gratuita. A isenção, né? Importante. É gratuita, e nós somos sempre muito bem atendidos, e quando tem alguma dificuldade, às vezes no interior nós temos dificuldade ainda de encontrar e né, às vezes a documentação ainda não está tão organizada, mas enfim, é um trabalho parceiro e que eu venho. A Defensoria, ela tem a função de controle social também, né? Então, por exemplo, a gente também analisa se a pessoa está abrigada, como é que ela está abrigada. Quando eu coloquei ali ainda agora, nós tivemos um caso de um rapaz que saiu do abrigo porque tinha abrigado lá e foi lá comigo. Eu quero voltar para o abrigo, e aí? Aí a Defensoria, então, se ela é parceira da FUNPAPA, ela vai poder pleitear e requisitar isso? Então, nós temos cada um, quando você tem entidades comprometidas, você chama, fizemos uma mediação. Foi identificado a falha tanto da pessoa que estava, né, abrigada, como também da comprovação de ampla defesa do abrigo, e essa pessoa retornou e continua no seu tratamento, porque ele queria justamente retornar porque estava em tratamento antidrogas, né? Enfim, atuamos parceiros, mas também nos controlamos. Perfeito. Marcela, temos mais participações? Isso, temos o comentário da professora Eunice, que diz que bom que o Pará tem uma defensoria tão boa quanto a nossa. O que ainda falta é retaguarda para acompanhamento e política sustentável. Temos alguma outra? Não. Por enquanto. A gente estava falando dessa questão dos casos bem delicados, né? Falamos da questão da criança, mas também temos uma grande maioria de idosos, né? Sim. Que é um grande complicador, não, doutora? Eu imagino que seja um grande complicador, porque
junto, claro, com uma idade mais avançada, vinha as complicações e limitações físicas, e aí um cuidado a mais, né? Sim, só para você ter uma ideia, nós já encontramos morador de rua idoso e foi para a rua por conta do excesso de endividamento. Esses benditos empréstimos. Então ele chegou comigo e ele estava recebendo R$ 2,50. Quando, na verdade, ele tinha uma aposentadoria. Pequena, mas tinha. Ele já estava devendo. Ele já estava devendo por conta disso. Empréstimos que são feitos na boca do caixa, só para você ter uma ideia. E aí nós encaminhamos, então, para a Defensoria do Consumidor e ele está sendo atendido, né? Então, para você ter uma ideia, isso já é o desdobramento da política, né? Aquele caso que eu digo, já não é mais só aquele que não tinha documento. Né? Então, quando eu digo, quando vai a um centro pop, que é feito todo esse levantamento de situação, é identificado. Né? Nós temos, por exemplo, muitos casos também de pessoas que estão na rua fugindo, achando que são fugitivos da polícia e, na verdade, são pessoas que deixaram de assinar por alguma situação, mas são pessoas que já estão há 5, 6 anos sem cometer nenhum delito. E vi vários casos em que já prescreveu, em que não há mais nenhuma extinta punibilidade e eles ali com medo, não, doutora, eu não quero tirar minha identidade, eu não quero porque eu acho que eu vou ser preso e tudo, e vive naquela marginalidade. E hoje nós estamos conseguindo com que essas pessoas venham conversar com a gente. E a gente faz uma análise, encaminha também para a Defensoria Criminal, que são os colegas da área criminal. Enfim, é todo um trabalho que é diário e eu, assim, acredito que muito trabalho não termina assim. Imagina que a sua equipe seja grande, né? Mais ou menos. Mas a Defensoria, como eu digo, a gente não faz tudo, né? A gente faz esse primeiro atendimento, esse acolhimento, porque a gente é especialista na garantia de direitos humanos, né? Mas a cada, se for, por exemplo, em relação à família, nós já tivemos o caso de uma moradora que estava sem conseguir ver as filhas, tinha perdido o pai poder, no caso, aí já atuamos junto com a Defensoria da Criança e do Adolescente. Enfim, nós atuamos com as defensorias. Então, eu acho que fui até injusta na abertura do programa, porque eu falei que a gente ia falar nesse primeiro bloco sobre direito. Fala de um contexto muito maior do que... Garantia de direito. Todos os direitos. Exatamente. Tem alguma pergunta, Serginho? É uma coisa interessante que a gente não para de conversar, né? Por exemplo, como que essas pessoas se ficam depois? A Defensoria vai lá, vai todos os órgãos e depois? Eu já tive vários depois maravilhosos. Eu já tive um assistido que hoje é servidor da Prefeitura Municipal de Belém. Não tem retorno, eu já não tem tive um aquele assistido que hoje está na faculdade, né? E assim, a gente maravilha. Que estão estudando, que já conseguiram um trabalho, e encontro também na rua, mas já não estão mais na rua, mas ainda continuam como guardador de carro, né? E aí falam comigo. E assim, é um resgate de autoestima. A gente sente um resgate de autoestima. E mesmo os que continuam na rua, mas pelo menos... que não deixa de ser um trabalho, né? Um guardador de carro, mas é um trabalho, é uma função. É cidadania. É cidadania, mas ele tem o documento dele, ele hoje tem mais consciência, né? E essa questão dos que têm documentos, mas que não sabem nem onde ficou, como é que vocês conseguem localizar? Pois é, nós temos alguns casos assim bem difíceis mesmo. Às vezes a gente conta com, só pra vocês terem uma ideia, a gente infelizmente perdeu no final do ano um assistido nosso, e enquanto nós estávamos aguardando chegar a certidão, e depois que ele faleceu, né? E nós conseguimos que ele não fosse enterrado como indigente, conseguimos que o IML segurasse o corpo dele e conseguimos descobrir, na verdade, o nome que ele deu, já coitadinho, já adoentado, né? Muito enfermo e tudo. Nós conseguimos interná-lo sem que ele tivesse o registro, mas conseguimos, era um erro, na verdade, era um nome trocado, né? Mas com o nome do pai, com a data de nascimento, nós conseguimos. E só para vocês terem uma ideia, no cartório do Acará, no interior, o escrivão então me liga e diz da situação, porque viu no meu ofício, né, a minha angústia no sentido de que eu não queria que ele fosse enterrado como indigente. Então se trata desse, vamos lavrar. E aí encaminhou para que a gente pudesse fazer o atestado de óbito, e aí ele teve pelo menos o enterro com o nome dele, o óbito com o nome dele, né? Enfim, são casos inúmeros. A gente tem mais participação do telespectador. Isso, José Medeiros, ele diz: acredito que os programas sociais retiraram milhares de crianças das ruas atualmente. Já não há tantos meninos e meninas mendigando nas ruas. Pergunto, para essa população de rua, hoje constituída basicamente de jovens entre 17 e 29 anos, que não tiveram a sorte de estudar e se qualificar, a solução é a reeducação formal? Como inseri-los no mercado se não são capacitados para o trabalho?
Olha, eu acho que, primeiro, a reorganização familiar. Eu volto para a família, eu acho que a gente, podendo ter na família um seio, né, mais organizado, e esses jovens que hoje estão na rua vão ser pais e mães também, e aí já uma família desestruturada. Mas acho que sim, acho que a capacitação, acho que ontem eu tive acesso a um programa que chama Pro Jovem, que a gente também vai fazer parceria, que ele traz essa capacitação mais próxima da realidade, né? Quando ele trabalha a educação formal, no caso o Beabá, mas também trabalha uma formação profissional e aí trabalha a questão da cidadania. E aí nós fomos convidados a trabalhar com eles essa área de garantia de direitos. E para nós foi um grande presente, porque a gente vai poder estar mais perto desse jovem para dizer para eles isso, que eles são pessoas sujeitos de direitos e que eles também podem ver, né, a sua cidadania exercida. E as famílias que se formam nas ruas, que a gente vê nas ruas, casais também, com crianças que vivem nas ruas. Sim, sim, Como sim. é que ficam essas pessoas? Inclusive casais com afetividade realmente, né, e grávidas, mas às vezes com o uso de drogas, né, e aí perdendo as crianças ou deixando com os pais. São situações assim bem delicadas que a gente trabalha em conjunto com o núcleo da criança e do adolescente. Doutora, eu estou falando muito porque eu não quero polemizar muito, mas com a participação do ouvinte, né? De certa forma, a Defensoria, eu trabalho no Ministério Público, né? Mas de certa forma a Defensoria Pública, ela não se vê, de certa forma, remediando uma ausência do Estado lá na frente, lá atrás, que chegou a essa situação, e hoje vocês têm que fazer todo um trabalho para remediar uma situação em que o próprio Estado se fez ausente naquele momento, e tudo, se a gente for pensar, tudo parte da educação, a bendita educação. Sim, acho que a educação é algo muito importante, que realmente resgata, né? Existe um estudo que da garantia de direitos, o direito mais importante a ser garantido seria a educação, porque ele é o que realmente pode transformar a vida de um ser humano. Então, mas eu não acho que seja fruto dessa... a gente parte da educação, não só a educação formal, sim, mas a educação de uma maneira geral, né? A educação das famílias. Nós ainda temos um problema muito grande dos pais e das mães hoje de saber até onde eu posso ir, né? Falta de informação. Exatamente. E aí uma dúvida muito grande. Pois é, mas isso que eu estou lhe falando é baseado justamente... a senhora não acha que os órgãos de fiscalizadores da lei e do próprio Estado não deveriam ser mais incisivos nessa fiscalização do próprio Estado? Sim, acho que sim. Acho que, inclusive, a Defensoria hoje, que vem exercendo esse papel também, vem aprendendo a trabalhar com isso e garantindo dessa forma. Eu tenho uma forma muito particular de atuar nessa situação, quando eu vejo que existe um conflito em que eu tenho que controlar aquilo, em que eu tenho que garantir que o Estado faça a sua parte, através da mediação. Porque muitas das vezes o gestor não tem o olho para tudo, né? E quando você é aquele agente controlador que mostra onde está errado, mas senta junto, vamos resolver, me preocupa muito alguns relatórios, sabe? Me preocupa muito alguns relatórios que só fazem dizer onde está errado, mas não citam apresenta a solução. E como, e até como parceiro. Jogar pedra no telhado dos outros, às vezes, me preocupa. Porque e acaba sendo transferências, né? Sim, transferências de problemas. Sim, exatamente. Eu transfiro, quanto minha família, o meu problema para a educação, para a escola acaba sendo um depósito, né, de crianças, de pessoas, porque eu já estou cheio aqui, então eu vou transferir. E eu acho que o professor é que tem que ser o responsabilizado pela educação do meu filho. Quando na verdade não é. Na verdade não é. O grande pilar disso tudo é a família. Exatamente. É a família. Exatamente. E aí vai desencadeando uma série de coisas, desencadeando essas condições todas. Mas eu não imputo muito a família, mas sim a sociedade. A sociedade, né? A sociedade que cria essas coisas também. Sim. Nós criamos nossos monstros. Os nossos monstros, é verdade. É verdade. Alguma pergunta a mais? Alguma participação a mais? Fechamos por aqui. Muito obrigada, Duda, pela sua participação, muito esclarecedor, parabéns pelo trabalho desenvolvido e que renda muito mais frutos. Obrigada pela oportunidade, muito obrigada.
A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar a respeito de uma montagem teatral muito interessante, a respeito de um tema que eu particularmente gosto demais, a cabanagem. Não sai daí. Veja na edição dessa semana do É da Sua Conta.